E olha, foi divulgada na manhã de hoje pelo IBGE a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. O desemprego chegou aí a 6,5% no trimestre terminado em janeiro, segundo o IBGE. Vamos dar uma olhada no gráfico agora. Olha só, a gente viu... vem aqui para a câmera 2, por gentileza, para a gente mostrar uma coisa interessante aqui. Isso, olha só. O trimestre, então, terminado... Aliás, eu acho que tem um errinho nessa arte aqui, gente. Vocês estão repetindo aqui, olha, agosto, setembro e outubro. Na verdade, isso aqui é o trimestre terminado em janeiro. Ele ficou em 6,5%, que é um pouco acima dos 6,2% que haviam sido registrados aí no trimestre anterior. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, se a gente pegar o mesmo período do ano passado, esse trimestre terminado aqui em janeiro, houve uma queda absurda, né? De 8,4% para 6,5%. Porque, obviamente, janeiro é um mês que tem bastante demissão, porque aqueles empregos temporários que chegam no fim do ano, muitas vezes eles causam demissões no começo do ano. Por isso, tem sim um aumento aí sazonal. Eu ia mostrar aqui no gráfico, mas saiu. Agora sim, vamos lá. Tem sim esse aumento de desemprego que é sazonal, né, de 0,3 ponto percentual, mas quando a gente compara com o mesmo período de outros anos aqui, olha, que a gente vê aqui 8,4%, por exemplo, em 23 e 11,2% em 22, a gente percebe que houve sim um recuo de ano a ano, né? Então, esse é um dado importante para a gente analisar. Mas agora a gente vai discutir um pouco mais esses dados com o economista Rodolfo Tobler, que é do FGV IBRE. Bom dia, Rodolfo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Rodolfo, uma coisa que esse dado divulgado hoje pelo IBGE mostra é que, apesar da taxa Selic estar alta, a taxa de desemprego ela continua num patamar baixo, né? Tem um aquecimento ainda no mercado de trabalho, não? Exatamente. A gente teve, principalmente ao longo de 2024, um mercado de trabalho muito resiliente, uma queda na taxa de desemprego chegando ali próximo aos níveis históricos, né? A gente até atingiu no final de 2024, o menor nível da taxa de desemprego dessa série histórica que se iniciou em 2012. Então, a gente tem um bom momento do mercado de trabalho que tem sido registrado. Agora, esse dado de janeiro reforça o mercado de trabalho ainda bastante resiliente, com uma taxa de desemprego ali no mínimo. Tem esse pequeno aumento no início do ano, como você mesmo já mencionou, que é muito uma questão sazonal. No final do ano, a gente tem um aquecimento da economia, um aquecimento do mercado de trabalho com vagas temporárias também. É natural que no início de 2025, ou seja, no início de cada ano, a gente tem um aumento da taxa de desemprego. O único ponto que a gente chama um pouquinho de atenção é que mesmo quando a gente limpa esses efeitos sazonais por alguns métodos estatísticos, a gente ainda observa um aumento da taxa de desemprego. Então, tem esses dois lados. A gente observa, de fato, ainda um mercado de trabalho bastante forte, um mercado de trabalho ainda bastante resiliente, mesmo com essa taxa de juros muito alta, mas agora a gente já começa a observar que ele não vai ficar mais naquele mesmo ritmo de 2024, onde a gente teve uma queda bem clara ao longo do ano como um todo. Agora, a tendência é que a taxa de desemprego possa, de fato, ainda subir um pouco ao longo desse ano de 2025, mas ainda deve permanecer num nível historicamente baixo, ali entre 6% e 7%, mas agora já dá algum sinal de desaceleração nesse início de 25. Rodolfo, a gente sabe que o emprego é um dos últimos setores da economia a sentir o impacto quando a economia começa a ir mal, né? Porque as empresas, geralmente, elas demoram um pouco para demitir. Tendo uma taxa Selic que pode chegar a 15% ao ano aí, você acha que esse setor vai continuar resiliente ao longo de 2025, como você disse agora? Nossa expectativa é que a taxa de desemprego ainda continue no patamar baixo, mas a tendência é que ela comece a piorar ao longo agora de 2025. A gente não deve mais observar aquele número ali próximo do mínimo histórico, que foi de 6,1, que foi registrado em novembro. A tendência agora é que a gente volte a observar taxas mais próximas de 7%. Porque apesar ainda da gente observar uma taxa de juros historicamente muito elevada, né? A gente tem visto aí a expectativa de que chegue a 15% ao longo desse ano, a gente ainda tem uma projeção de crescimento econômico para esse ano, né? Então, o crescimento ali perto de 2%, são as últimas previsões do mercado que tem se mostrado, ainda é uma previsão ali próximo do ritmo neutro do país de crescimento, da taxa neutra. Então, assim, isso tudo favorece para que o mercado de trabalho não tenha uma piora muito acentuada. A gente tem algumas atividades que tem uma expectativa ainda favorável para esse ano, que não são tão empregadoras, como, por exemplo, a agropecuária, mas ela acaba se desdobrando um pouco na economia também. Então, tem alguma expectativa de que algumas atividades ainda tenham um resultado positivo, mas o cenário para o ano é um cenário de expectativa de desemprego um pouco mais alto do que foi observado em 2024.
A gente sabe que tem uma discussão muito grande sobre o que é o pleno emprego, né? Tem gente que acha que o Brasil já está perto do pleno emprego, tem gente que acha que precisa chegar um pouco mais próximo aí de 4% para falar nisso, mas a verdade é que depende do setor que a gente está analisando também, né? Porque a gente já ouviu aqui de muitos executivos recentemente que está sendo difícil contratar. Por exemplo, no setor do agro, a gente ouviu nessa semana aí o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária dizendo que está sendo muito difícil contratar pessoas para as colheitas. Em outros anos, isso era um pouco mais fácil. Como é que você vê essa questão? Isso, de fato, assim, esse debate sobre a taxa natural de desemprego, ela é muito grande porque não é um número observado, né? Então, realmente é um número feito através de teorias, de equações. Então, tem alguns fatores que chamam a atenção. Assim, nos últimos anos, a gente teve algumas mudanças no mercado de trabalho, a gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve uma pandemia que mudou um pouco também a estrutura do mercado de trabalho, a gente tem tido um aumento maior de trabalhadores por conta própria. Então, é um debate muito grande. Na minha visão, a gente está bem próximo do pleno emprego, acho que fica em torno de perto de 7%, está até um pouco abaixo. E isso se reflete nisso que você mencionou, de algumas atividades estarem um pouco até mais abaixo e aí sofrendo mais. A gente teve uma pesquisa aqui no final do ano também aqui na FGV que a gente conseguiu mapear isso. A gente vê, por exemplo, o setor da construção é outro que também tem tido uma reclamação muito grande de dificuldade de contratação. Isso mostra que tem um aquecimento do mercado de trabalho. Quando a gente chega nesse nível muito próximo de mínimos históricos, a gente começa a ter alguns desequilíbrios no mercado de trabalho. Algumas atividades começam a encontrar dificuldades. Isso é uma clara demonstração de atividade aquecida e é isso que o Banco Central também tem olhado com um pouco mais de cautela, porque isso acaba impactando na inflação de longo prazo. Então, eu acho que nesse momento a gente ainda tem algumas atividades, mais do que outras, sofrendo com essa questão de mão de obra, muitas vezes mão de obra qualificada, que não necessariamente é uma mão de obra super especializada, mas é uma mão de obra que necessita de algum tipo de treinamento, que vai desempenhar uma função muito específica, que não basta contratar qualquer um. Então, a gente tem visto que tem sim tido uma reclamação por parte de empresas, né, mostrando que tem uma dificuldade de conseguir evoluir seus negócios, que acaba muitas vezes gerando, né, a empresa não conseguindo assumir não conseguir operar na sua capacidade máxima, porque acaba encontrando essa barreira. A gente também já ouviu, Rodolfo, pessoas reclamando, empresários reclamando do Bolsa Família, dizendo que por causa do Bolsa Família tem muita gente preferindo não trabalhar. Faz sentido isso? A gente sabe que o Bolsa Família é de aproximadamente R$600 aí, que está quase um terço do salário mínimo. Faz sentido imaginar que as pessoas estão deixando de trabalhar para ficar recebendo apenas o Bolsa Família? Não dá para colocar que essa é a questão que tem feito com que a gente diminua a taxa de participação, né? A taxa de participação, em grandes linhas, a gente fica vendo quantas pessoas que não estão trabalhando estão buscando emprego. A gente teve um movimento no final de 2022, quando a gente tem um aumento do benefício social, de uma redução dessas pessoas. As pessoas que estavam procurando deixam de procurar. Muito bom lembrar que no Brasil a gente tem um país muito grande que tem situações bem diversas entre regiões. Então, por exemplo, se a gente olhar muitos estados do Norte e do Nordeste, mais da metade dos trabalhos são informais. As pessoas acabam tendo um salário muito mais abaixo do que outras regiões do país, como se a gente olhar, por exemplo, a Grande São Paulo, ou até, por exemplo, Santa Catarina, que também tem tido um desempenho muito bom no mercado de trabalho. Então, em determinado momento, isso faz sentido sim, porque não faz sentido para a pessoa sair de casa para procurar emprego se ela tem um benefício próximo do que ela ganharia na rua. Mas o que a gente já tem visto ao longo de 2024 é que essa taxa de participação ela voltou ao nível mais elevado, ainda não está no mesmo tamanho do nível pré-pandemia, mas a gente tem outros fatores que ajudam a explicar isso também. A gente tem questões demográficas, a nossa população está ficando cada vez mais envelhecida, então é natural de que essas pessoas acabem saindo do mercado de trabalho. Enfim, tem questões, como eu falei, regionais, que possam explicar um pouco parte desse movimento. Então, acho que não dá para atribuir toda essa questão dessa redução da taxa de participação a uma questão do Bolsa Família. É claro que o programa poderia ser talvez um pouco melhor mapeado, que possa ter gente que está recebendo que talvez tenha um emprego informal, que não poderia estar encaixado ali naquele programa, mas em grandes linhas eu acho que tem alguma participação, mas não tem como a gente dizer que é o grande responsável, que é só esse o responsável pela dificuldade de se encontrar trabalhadores, às vezes, de remuneração mais baixa. Até porque se alguém oferece um emprego pagando o valor do salário mínimo aí por volta de R$600, esse salário está muito ruim, né? Exatamente. Se a gente vê se um salário mínimo hoje que já passa ali das casas de R$1.000 já tem algum tempo, se a gente consegue ter um salário mais competitivo, naturalmente as pessoas vão topar um trabalho. Assim, a grande questão não é só de que as pessoas estão recebendo Bolsa Família e não estão entrando no mercado de trabalho por causa disso. Também tem que se ver
qual é a oferta que essas pessoas estão tendo, né? Se onde elas estão recebendo o Bolsa Família, se nessa região tem uma oferta de vagas, por exemplo, possivelmente formal, recebendo um salário mínimo, que faça sentido para essa pessoa. Eu acho que o grande ponto é esse. Muitas vezes a oferta desse tipo de emprego também não é competitivo quando a gente olha o salário oferecido. Tá certo. Eu conversei aqui então com o Rodolfo Tobler, que é economista do FGV IBRE. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Eu que agradeço o convite. Um bom dia.